Olá, começa agora mais uma edição do Bate-Papo Sindical, o seu programa que vai ao ar aqui nas redes sociais do Sindijude PE. E o tema de hoje é gênero e violência. A gente vai tratar um pouco desde as questões conceituais até também alcançar os exemplos práticos, principalmente, especificamente, no corpo diretivo do TJPE. E para isso, a nossa convidada de hoje é a chefe do Departamento de Relações Intersindicais da entidade, Ana Carolina Lobo. Seja muito bem-vinda, Ana. Olá, boa tarde. É um prazer também estar aqui para conversar um pouco sobre esse assunto que é tão importante, né, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Como você bem disse, né, para a gente começar a falar sobre gênero e violência, é importante entender o que é gênero, né, porque é um conceito que vem sendo extremamente deturpado, e também falar de que tipo de violência, né, a gente está falando. Então, né, para além de todos os mitos e lendas, gênero se refere simplesmente a um conjunto de normas e conceitos, né, que é utilizado pela sociedade para encaixar as pessoas em categorias de acordo com o sexo biológico. Nossa, como assim? É bem simples de compreender como isso se dá na nossa vida em sociedade. Quando uma mulher está grávida, ela ouve vários questionamentos e várias frases assim que são verdadeiras pérolas, né, a respeito do possível sexo da criança, né? Então, é, é um menino, né? Descobriu que é um menino. Então, todo o enxoval ele vai ser feito na cor azul, ele vai ter carrinhos, ele vai ter aviões, ele vai ter todos os símbolos e signos que a sociedade atribuiu ao masculino. É uma menina, então o enxoval vai ser rosa, vai ter flores, vai ter figurinhas delicadas, fadinhas e todas essas figuras que se atribui, né, a sociedade atribuiu ao feminino, ao que significa ser feminino. E também vem as questões comportamentais. Se é uma menina, vai ser delicada. Se é um menino, tem que ser pegador, vai gostar de jogar bola. Então, a partir do momento que se identifica na ultrassonografia que a mulher faz, o sexo biológico dessa criança, toda uma série de expectativas sobre como ela vai ser, é, começam a circular, né, entre as pessoas, com base nessa única característica, né? E isso é que é o conceito de gênero, né? Essas normas e conceitos, né, que colocam as pessoas nessas categorias. E isso aí se expressa na relação entre os homens e as mulheres, né, porque vai criar essas expectativas de como uma mulher deve ser, como uma mulher deve agir, como um homem deve agir, no relacionamento entre os sexos ou entre os gêneros, e também entre os pares, né? Então, por exemplo, a relação entre os homens, como é que é uma relação entre homens, né? Então, a gente vai ter aqueles mitos, né, que são criados que dizem, por exemplo, que os homens são mais amigos, as mulheres são fofoqueiras, então mulheres não são amigas verdadeiras entre si, os homens é que são, né? Você vai criar a competição entre mulheres por conta de um homem. Você vai criar questões que vão levar a briga, por exemplo, a disputa, quando dois homens disputam uma mulher, que muitas vezes você tem a morte como resultado, né, seja do homem ou da mulher, enfim, tudo isso são comportamentos sociais, né, criados por conta dessas expectativas de gênero. Sempre foi dessa forma, sempre houve uma divisão por gêneros, ela já foi diferente do que é hoje. Nas sociedades ditas primitivas, né, porque isso não quer dizer que. Porque hoje nós definimos essas sociedades como primitivas, não quer dizer que elas eram piores do que nós, né? Às vezes é uma grande pretensão que a gente tem.
E nessas sociedades primitivas, por exemplo, no estágio que muitas sociedades viveram, que é o da coleta, da caça e da coleta, né? Houve as etapas de nomadismo, de caça, de coleta, enfim. E nessas sociedades, os homens eram responsáveis pela caça e as mulheres eram responsáveis pela coleta de frutas, né, pelo plantio, nas sociedades que já plantavam. E aí, essa divisão, ela ocorria com base no gênero? Sim, porque alguns historiadores, né, vão traçar várias hipóteses, mas uma das hipóteses que hoje em dia é mais levantada é porque, como as mulheres tinham o cuidado com as crianças, né, porque existia a questão da amamentação, a gente não tinha leite em pó, né, pessoal? Então, realmente, a criança, ela ficava necessariamente vinculada à mãe, obrigatoriamente, porque era uma questão de sobrevivência. Então, essa mulher precisava carregar essa criança com ela durante o seu trabalho. E durante o trabalho de coleta, isso era muito mais fácil, né, de ter uma criança junto do que no trabalho de caça. Porque se você vai caçar, você precisa ter silêncio, você precisa ter velocidade, e isso não se consegue, né, com uma criança junto. Então, essa divisão que ocorria nas sociedades primitivas, ela não era baseada, era baseada no gênero, né? Havia atribuições diferentes de acordo para homens e mulheres, porém, ela não fazia uma valoração, ela não implicava que o trabalho das mulheres fosse desvalorizado em relação ao trabalho dos homens. Eram apenas trabalhos diversos, igualmente importantes. Porque a caça ela podia vir, mas ela podia não vir. E a coleta que as mulheres realizavam era uma coisa mais estável, que garantia a sobrevivência daquele grupo. Né? E aí, assim, o que a gente vê também é que o mundo não foi sempre dos homens, digamos assim. Não foi sempre essa sociedade patriarcal que hoje a gente tem. Nessa época, a gente tinha uma divisão mais igualitária, né? E aí alguns fatores foram contribuindo, né, para essa transição de modelo, né, de sociedade. Uma delas, né, de acordo com o que as historiadoras e historiadores hoje mais identificam, é a produção dos excedentes econômicos, que esse foi um dos grandes fatores, né, que contribuiu para que as sociedades deixassem de ser mais horizontalizadas e passassem a ser mais verticalizadas e patriarcais. E a outra foi a descoberta, né, de que o homem participava da reprodução humana, porque nas sociedades primitivas isso não era uma coisa percebida, né, inicialmente como viável. A mulher, ela era tida como uma figura sagrada, misteriosa, porque ela era capaz de gerar uma vida. E houve um tempo em que se acreditava que isso ocorria sozinha, né? E aí, quando se percebeu, quando se deram conta de que os homens precisavam participar da reprodução, então isso ocasionou uma mudança nessas relações. E aí você tem isso junto com o excedente, né, com a geração de excedentes, com a criação da propriedade privada, e aí tudo vai virando propriedade privada, né? Os excedentes econômicos, as mulheres e os filhos, que eram a descendência, né? Que era o futuro dessas pessoas. E aí a gente tem uma transição, né? Até que o modelo patriarcal realmente se firmasse como uma tendência, como uma coisa consolidada, a gente teve um período longo, né? Que se iniciou, de acordo com o que esses historiadores hoje verificam, entre 3100 a.C. e 600 a.C. Então, a gente tem um período longo aí. Se você quiser fazer a contagem a partir do início, a gente tem em torno de 5.000 anos. Se a gente quer fazer a contagem a partir do final, do momento que o patriarcado se consolida como modelo, né, como um marco nas relações dos seres humanos, você tem 2.600 anos, mais ou menos. Então, assim, é um período muito recente na história da humanidade, né? Que mostra para a gente que não foi sempre dessa maneira, né? E há outras formas, né? A gente precisa pensar em como superar esse modelo, mas ele não é um modelo recente, infelizmente ele é um modelo novo em relação à história da humanidade. E aí
isso trouxe várias implicações, né, para a forma como homens e mulheres se relacionam. Uma das características desse sistema patriarcal, né, e aí tudo isso a gente vai chegar na questão da violência, né, porque o sistema patriarcal, ele marca essa supremacia social, né, dos homens sobre as mulheres, de forma civil até. Não é uma questão meramente privada, não é uma questão do âmbito da relação privada, né, como muitas vezes se quer fazer acreditar. É uma questão social. Inclusive, para dar um exemplo bem próximo a nós que somos assim do TJPE, ou para todo mundo, na verdade, né? Porque todo mundo tem um registro de nascimento, né? Então, assim, vocês já repararam como é que é organizado o registro de nascimento de uma pessoa? Que o nome do pai sempre vem primeiro? Quando tem, né? Quando o pai resolve registrar, que isso aí é outra história, né? Mas quando ele registra, o nome dele sempre vem primeiro. Assim como os avós paternos são colocados primeiro. Isso independentemente do modelo de família. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente observa que o próprio sistema cartorial ele já coloca o homem à frente da mulher. Né? E aí a gente tem também outros exemplos, outros dispositivos sociais e jurídicos que a gente pode citar, que é a criminalização do adultério, né, que ocorreu durante muito tempo e que valia principalmente para as mulheres, né, porque a mulher é que perdia os filhos, a mulher que era criminalizada, quando não morta, né, porque aí se o adultério fosse da parte dela, ou ela perdia os filhos ou era morta. Né? Então, você ainda tinha o Instituto da Legítima Defesa da Honra. Né? Então, são muitas coisas, né, que mostram que o nosso sistema está muito bem estruturado no patriarcado, e que a gente ainda vai ter muito trabalho para desmontar isso. Né? E aí, essa é uma estrutura baseada na ideologia e na violência. Né? O patriarcado ele se mantém até os dias de hoje pela violência exercida contra as mulheres. E aí essa violência vai se manifestar de várias formas. E nunca é uma questão isolada. Né? Não é uma questão, não é uma violência particular apenas. Aquela violência é uma expressão de muitas outras coisas que acontecem e que vão repercutir na vida privada dessas mulheres, mas vão repercutir nas mulheres enquanto sujeito social também. E aí, para falar de violência de gênero, né, a violência de gênero, ela é um conceito, né, que a gente poderia chamar de guarda-chuva, né, porque ela engloba várias violências que são cometidas contra as mulheres, né. Há autores que entendem que a gente pode falar de violência de gênero também quando a gente fala, mesmo que a gente fale de violência entre os homens, se houver uma questão de gênero envolvida. Porém, né, a gente também tem a observação aí tanto de pesquisa quanto empírica de que a maciça violência de gênero ela é cometida por homens contra mulheres. Então, a gente vai trabalhar aqui mais com a violência de gênero, enquanto violência cometida por homens contra mulheres, seja lá em que situação for. Porque essa violência ela pode ocorrer de forma institucional, ela pode ocorrer de maneira familiar, doméstica, mas mesmo quando o agente é uma mulher, é como se o homem fosse o que dá permissão para essa violência ocorrer, né? Porque é ele que concede esse poder. Então, só para a gente falar um pouquinho do conceito, né, a gente vai tratar também de violência familiar e violência intrafamiliar, né, que é a violência ocorrida na família, pelos agentes da família, e a violência intrafamiliar, ela atravessa essa questão, né? Não é necessariamente alguém que vive ali naquela casa, mas que pertence à família, a família mais extensa. E aí a violência doméstica, ela se refere a essa violência cometida
por alguém do convívio, né, amoroso, do convívio afetivo, na verdade, da mulher, que é o que a gente trata nos tribunais de justiça, que já tem as varas de violência doméstica e familiar, exatamente reconhecendo essa diferença, né? E aí, infelizmente, a gente tem em todas essas modalidades a violência como um fenômeno sexuado, né, que é como algumas autoras definem. O homem é o agente dessa violência, né, seja ela de que tipo for. Inclusive, a violência para além do modelo familiar, né, do ambiente da família, do ambiente privado, a gente tem a criminalidade, né, a gente tem os estupros, a gente tem a violência doméstica e familiar, a gente tem as guerras e os conflitos armados, inclusive os religiosos, né, e todos esses têm os homens como os principais agentes de violência. Então, é algo que realmente é preocupante, né, e precisa ser modificado. E aí, trazendo isso para o século XXI, né, a gente falou lá atrás, quando falou da divisão sexual e social do trabalho nas sociedades primitivas, a gente agora está, né, na sociedade do século XXI, essa divisão do trabalho, divisão sexual, ela acabou? Não, mas ela se modificou bastante, né? Se antes eu falei que não havia uma divisão baseada numa valoração de um trabalho em detrimento de outro, agora a gente tem, né, isso visivelmente. Né? O trabalho exercido pelas mulheres, ele é desvalorizado em relação ao trabalho exercido pelos homens, né? Inclusive com um salário menor exercido para a mesma função. Os trabalhos que são tidos como femininos, que na verdade são uma extensão do trabalho doméstico, em grande parte, eles são subvalorizados em relação a outros trabalhos, né? E tudo isso, né, a partir, a gente tem essa guinada, né, a partir do surgimento do capitalismo. Quando no capitalismo nascente, a gente tem uma grande mudança na relação entre homens e mulheres, porque no modo de vida comunal, né, você tinha uma participação maior das mulheres, né, mais igualitária. Se todo mundo plantava, a mulher também plantava, então todo mundo contribuía para aquele trabalho, né, para aquele modo de vida. E aí, quando você começa a ter um modo mais centrado na questão da troca da moeda e no comércio, em outras modalidades, você começa a ter o capitalismo industrial também, né, já mais para cá, né, puxando concentrando as pessoas em grandes indústrias, então você começa a ter uma mudança nessas relações. E aí essas mulheres elas vão passar a ser empurradas para dentro das suas casas, né, para garantir a reprodução do modo de vida da mão de obra, né, para o capital. Você vai ter essas mulheres garantindo aquilo que a gente chama de a reprodução, né, do modo de vida do trabalho que a gente tem hoje, né? Porque elas vão o quê? Elas vão gerar filhos para esses homens que vão sair para trabalhar, porque só a eles foi permitido inicialmente o trabalho remunerado, e elas vão cuidar da casa, elas vão cuidar do ambiente que vai garantir a esses homens o descanso necessário para que eles continuem saindo e reproduzindo sua força de trabalho. Muito bem. E a gente também aproveita, já pegando um gancho na fala de Ana Carolina, o que é que você pode compartilhar conosco, Ana, com relação a todo esse conceito de gênero e violência que você detalhou para nós? Como é que você vê isso aplicado na prática, tanto com relação à violência institucional, tanto com relação à violência institucional, a que vários servidores e servidoras passam diante do TJPE, e também as outras modalidades com que você deve ter tido contato com casos no seu dia a dia de trabalho no TJPE. Uhum. O TJPE é um dos exemplos mais férteis
né, para falar de violências institucionais, desigualdade de gênero e outros assuntos afins, né, começar quando a gente olha para os 52 desembargadores que nós temos, e apenas uma é uma mulher. Né, então, isso já mostra, né, que as altas posições da corte, elas são reservadas a homens brancos de uma determinada classe social, de uma determinada faixa etária, e que ainda há muito que modificar, né, no âmbito do direito, né, para que possa haver um maior acesso a mulheres chegarem nessa posição. Então, além disso, né, a gente tem, eu trabalho numa vara que tem tem a competência da infância, trabalho com infância e juventude, e a gente vê muito isso que eu estou falando aqui sobre essas formas de violência com as crianças e com as mulheres, né, quando ocorrem disputas de guarda, quando ocorre a desqualificação da mulher por parte ou do ex-companheiro, ou por parte mesmo dos aparatos do Estado, né, dos conselheiros tutelares, dos agentes de justiça, polícia, né, como as mulheres, elas sempre são colocadas, né, numa posição inferiorizada. Então, ainda há muita violência estatal, né, contra as mulheres, sejam elas pobres ou ricas, mas é claro que a gente sabe que no país que a gente vive, as mulheres pobres são muito mais afetadas, né, do que as mulheres ricas ou de classe média. Trabalhei uma época também na Vara de Violência Doméstica Familiar de Caruaru, trabalhei 6 meses lá, e vi muitas coisas tristes, né, muitas coisas lamentáveis, né, por parte dos ex-companheiros dessas mulheres, principalmente, e assim, a gente está no agosto lilás, né, é importante sempre lembrar que a violência ela segue, né, e ainda mais nesse contexto pandêmico, ela está profundamente, assim, ela está aumentando bastante, porque o convívio dentro das casas, né, favorece isso, né, com a medida que as pessoas não têm para onde ir, então a tensão dentro de casa aumenta, e aí faz com que essas mulheres fiquem mais vulneráveis, né, os casos têm aumentado, e é muito difícil, né, com todo esse contexto de retrocesso, né, de retirada de direitos, né, quando a gente tem uma política de Estado que não favorece os investimentos nas casas de apoio às mulheres que precisam, por exemplo, ser retiradas de suas casas para fugir, porque são ameaçadas de morte, nesse investimento foi reduzido a quase nada, em menos de 2 anos, né, desse atual governo. Então, a gente tem uma grande redução de investimento, e violência de gênero é uma coisa que ela só vai diminuir quando houver realmente uma política pública séria destinada a isso. Né? A gente não vai reduzir, a gente pode fortalecer as mulheres, claro que pode e deve, mas como é uma relação em que você fortalece o alvo da opressão, mas você não trabalha com o agente da opressão, né, você não consegue fazer um bom trabalho. Essa mulher vai ficar maravilhosa, empoderada, e ela pode ser morta no meio da rua a qualquer momento. Então, a gente precisa trabalhar também com esse homem, né? Esse homem, ele precisa se reconhecer enquanto agente violento, né, muitas vezes, e precisa parar de dizer que nem todo homem faz isso, né? Precisa olhar mais para os seus colegas, olhar mais para o seu redor, fazer um exame de consciência, né? Mas isso aí, às vezes, a gente não consegue sozinho, a gente precisa ter um trabalho educativo, né? Então, precisa de vontade política, precisa que os agentes façam isso. Infelizmente, isso a gente não está tendo, né? Então, a gente continua na luta com o que a gente tem, né? Existem trabalhos muito bons feitos dentro do Tribunal de Justiça, existem na área de violência doméstica, há um trabalho muito interessante com os grupos de homens, né, os grupos reflexivos, que levam os homens autores de violência a repensar, né, sobre o que fizeram. A gente trabalha-se com conceitos de
de gênero, de sexualidade, né, do que esse homem viveu enquanto cultura, né, que não pode expressar emoções, que expressar emoção é fraqueza, né, coisa de mulherzinha, né, e aí, assim, só dessa forma, né, que a gente vai ter uma mudança de situação, e não, como muitas vezes se faz, né, patologizando o agressor. Quando eu falo patologizar o agressor, o que é que eu me refiro? Ah, é um monstro, né? Quando ocorre algum caso de violência, que chama muito a atenção da sociedade, né, que a gente não pode deixar de falar do caso que aconteceu com a menina de 10 anos, né? Sempre vem alguém dizer, é um monstro. E quando a gente fala que é um monstro, né, a gente desumaniza, mas no sentido de tirar a responsabilidade, né? Porque um monstro não sabe o que faz, né? Um monstro é uma coisa fora do normal, mas na verdade é normal, sim, não normal no sentido de aceitável, mas é normal porque acontece a todo instante, e porque a nossa cultura, ela ainda é patriarcal e violenta. Então, a violência ela é fundante dentro do patriarcado, e é com isso que a gente precisa romper. Então é isso. A gente agradece a participação aqui no Bate-Papo Sindical e também deixa esse espaço para suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, e esse assunto, na verdade, ele é muito extenso, né, tem muita coisa que a gente pode falar, porque a todo momento a gente está se defrontando com isso, né? Tanto no nosso ambiente de trabalho, no nosso convívio com nossos amigos, com nossos colegas. E se eu puder deixar alguma reflexão final, né, é que para os homens que já conseguem chegar até aqui, né, que reflitam sobre seus privilégios e que mudem de postura, né? Já passou da hora, né? Para alguns a gente ainda precisa desenhar, pegar na mão e, e, e chamar para essa reflexão, mas tem gente que já tem conhecimento suficiente para mudar de postura e procurar ler, procurar se informar, procurar compreender melhor, né, para não ser mais um agente reprodutor dessa violência. E as mulheres, relembrando, né, que nós estamos no Agosto Lilás, combatendo a violência, diz que 180 sempre. Não pense duas vezes. Essa foi mais uma edição do Bate-Papo Sindical, o Sindijú de PE cada vez mais perto de você. E não esquece, acompanhe a entidade através das redes sociais, Instagram, Facebook e fundamentalmente também o site da entidade. E além disso, o Bate-Papo Sindical também é um podcast, basta procurar no Spotify. Você, servidor ou servidora que ainda não é filiado, também pode se filiar, basta procurar um dos dirigentes para assinar e preencher, na verdade, a sua ficha de filiação. Fortaleça a sua entidade. Sindiju de PE, fortalecer e avançar.